Com certeza você também já se pegou fazendo uma pergunta do tipo: por que será que a minha oração não está sendo respondida? Eu creio, queridos, que todos nós, em determinado momento da nossa caminhada cristã, nós fazemos essa pergunta. E mesmo sabendo que muitas coisas não cabe a mim e a você responder, porque existem situações, queridos, que somente o Senhor tem o tempo certo, a resposta certa, mas existe uma parte em relação a orações respondidas, que nós podemos olhar para a palavra e deixar que ela nos revele, nos ensine, para que possamos, queridos, na nossa caminhada de oração, estar fazendo orações que verdadeiramente serão respondidas, porque são orações alinhadas à palavra de Deus. E hoje o Espírito Santo tem um tema muito poderoso, precioso e importante para a nossa caminhada cristã. E o tema do devocional de hoje é: nunca esqueça de combinar suas orações com a palavra de Deus. Você está pronto, meu irmão, minha irmã, para a partir de hoje desfrutar de uma novidade, de uma diferença na sua vida de oração? De contemplar respostas de oração diante dos teus olhos? Abra o seu coração para aquilo que Deus vai ensinar hoje na palavra. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Aqui é a missionária Cláudia Rodrigues em mais um devocional do Refrigério. E eu gostaria de abrir a palavra de Deus com os irmãos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos meditar do versículo 20 ao 21. Enquanto você localiza esse texto aí na palavra, eu quero fazer aquele pedido carinhoso de todos os dias. Você que tem acompanhado, que tem sido edificado pelo Senhor aqui no devocional, aqui no canal Água Viva, deixa o seu like nesse vídeo. Dessa forma você vai estar nos ajudando a fazer essa palavra ser recomendada e o Senhor alcançar mais corações através das boas novas. E vamos à leitura, queridos. Efésios 3, versículo 20 e 21. A Bíblia diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, esse trecho da palavra de Deus ele é muito poderoso, porque aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma chave para mim e para você, que o Senhor, ele é aquele que faz muito além do que pedimos, do que imaginamos. Você tem uma mente, você tem uma alma, e com certeza você pensa como será a transformação dessa circunstância que você tem enfrentado. Você pede, você tem um modelo mental no seu pensamento de como é que você imagina que isso vai ser transformado. Mas Deus ele faz muito além do que aquilo que passa na sua imaginação. E sabe, queridos, às vezes aquilo que nós imaginamos, a forma que estamos aguardando algo ser transformado, não será a forma que Deus irá trabalhar. E aí entra essa questão da gente entender a importância de ter uma vida de oração alinhada com a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo fala alinhada, exatamente isso, quer dizer que precisa andar ao lado, alinhado, em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz. Queridos, não adianta fazer pedidos ao Senhor que não tem base bíblica, que não está de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele nos ensina nas Escrituras, porque esses pedidos não serão atendidos. Inclusive a palavra de Deus, Tiago escreveu que muitas vezes não recebemos porque pedimos mal, pedimos para satisfazer os nossos próprios desejos. E queridos, quantas vezes precisamos ser verdadeiros nisso? Quantas vezes fazemos pedidos ao Pai que não estão alinhados primeiramente com a palavra, depois com o propósito de Deus para as nossas vidas? Pedidos que muitas vezes não consagramos, não submetemos ao Senhor para saber se é a vontade dEle. E aí acaba que isso não acontece, gera uma frustração e a gente acaba às vezes até colocando a culpa no Senhor.
sabe? Dizendo que Deus não está ouvindo. E, amados, nós não podemos fazer isso. A nossa vida de oração tem que ser baseada naquele que faz além, mas principalmente olhar para a palavra de Deus e observar se as nossas orações estão combinadas com ela. Amém? Se você está aqui e precisa viver um milagre na tua saúde física e mental, a Bíblia diz que no Calvário Cristo já levou todas as enfermidades. Então a sua oração tem que ser alinhada com isso. Amém? Uma oração de fé recebendo daquilo que Jesus já consumou na obra do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está aqui vivendo um problema familiar, a palavra de Deus tem vários trechos que fala sobre a família, sobre esse lugar que Deus criou, amém? Sobre esse lugar que precisa haver comunhão, respeito. E, queridos, a palavra de Deus é cheia de ministrações sobre relacionamento, sobre perdão, sobre amor, sobre andar em amor para que a fé seja operante. Então, os nossos pedidos precisam ser alinhados com a palavra. É por isso que todos os dias nós precisamos mergulhar mesmo na palavra, deixar o nosso coração se encher dela, para que a nossa vida de oração seja uma vida de resultados. Amém? Para que a gente possa contemplar com os olhos naturais aquilo que estamos pedindo e aquilo que estamos mentalizando, né? Vendo com o nosso coração também em fé no Senhor. Amém? Deus hoje deseja, queridos, colocar essa semente no nosso coração. A semente de que orar com base na palavra é o caminho para que as nossas orações sejam respondidas, para que a nossa vida ela seja realmente impactada pelo poder da palavra. Amém? Deixa o Espírito Santo te guiar na tua vida de oração. Sempre faça uma pergunta ao Senhor. O que o Senhor diz em relação a isso? O que Jesus fala na palavra em relação a isso que eu estou enfrentando? E depois de fazer essa pergunta, invista um tempinho buscando na palavra de Deus aquilo que o Pai fala sobre determinada situação que você tem enfrentado. E com certeza o Espírito Santo que está dentro de você, porque você é filho, filha de Deus, você já passou pelo novo nascimento, ele vai trazer clareza, revelação, e você vai começar a abrir a sua boca e fazer as suas orações com base na palavra. Sempre que a gente termina o devocional aqui diário, nós fazemos a nossa oração, né? Terminamos de meditar na palavra, fazemos a nossa oração com base nessa palavra e depois temos o hábito de fazer uma confissão de fé. A palavra de Deus fala sobre isso, que a nossa boca ela precisa falar o que está cheio no nosso coração. A palavra também diz que o espírito da fé ele crê e fala. E amados, nós precisamos andar com o espírito da fé operante. É por isso que fazemos as nossas confissões de fé. E dessa forma também nós vamos entrar numa vida de oração, orando com base na palavra. Então entenda uma coisa, tudo aquilo que Deus tem construído aqui, nesse tempo devocional, é para nos levar para um lugar onde as nossas orações elas são combinadas com a palavra de Deus. E aí dessa forma nós estaremos fazendo os nossos pedidos, as nossas orações de gratidão, de intercessão, de consagração ao Senhor, tudo isso com base na palavra. Aí sim, queridos, temos a convicção de que algo está acontecendo, de que o reino espiritual está se movendo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Inclusive a Bíblia nos diz que Deus ele vela para cumprir a sua palavra. Amém? Então não é a minha nem a sua palavra que o Senhor ele tem compromisso de cumprir, mas é a palavra dele. É por isso que nós precisamos orar com base nela, combinando sempre. Amém? Porque uma oração, queridos, com base na palavra é a arma mais poderosa e eficaz que nós podemos utilizar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos orar hoje. Eu creio que a graça de Deus já está vindo sobre nós, mudando a nossa vida de oração, trazendo clareza para o nosso coração que os nossos pedidos, as nossas orações precisam estar combinadas com a palavra. Amém? E aí nós vamos desfrutar desse Deus que faz infinitamente além do que aquilo que nós estamos aguardando, segundo o poder dele que opera em nós. Não é segundo o nosso querer,
mas segundo o Espírito Santo, segundo a revelação da palavra, segundo a vontade dele que é boa, que é perfeita e que é agradável e que foi revelada em Cristo Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Espírito Santo, muito obrigado. Nós queremos te agradecer nessa terça-feira por esse devocional precioso. Senhor, muito obrigado porque verdadeiramente o teu Espírito é aquele que nos guia a toda a verdade. E quantas vezes, Pai, nós fazemos orações que fogem daquilo que a sua palavra tem nos mostrado. Mas hoje o teu Santo Espírito veio nos mostrar que é necessário combinar as nossas orações com aquilo que o Senhor fala em sua palavra, com aquilo que foi feito em Cristo Jesus, para que possamos verdadeiramente contemplar do que é a sua vontade, que é expressa em sua palavra, Pai. Nós recebemos nesse momento da tua graça, Espírito Santo, dessa capacidade, para que possamos estar sensíveis ao ler a palavra e receber do Senhor revelação sobre aquilo que o Senhor diz, sobre a sua obra, sobre aquilo que o Senhor nos ensina através das Escrituras. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver uma vida de oração, de intimidade, de rendição, uma vida de oração que seja alinhada com a tua palavra. Nós queremos que as nossas orações elas alcancem o propósito determinado e que os céus se movam, que os teus anjos trabalhem ao nosso favor, porque estamos orando conforme aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Nós cremos hoje na operação dessa palavra e cremos que o Senhor fará infinitamente além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Pois agora, Senhor, vamos fazer as nossas petições conforme a tua palavra. E essa é a garantia que nós temos, que ao combinar a nossa oração com a tua palavra, tudo será transformado para a glória do teu nome. Eu oro, Pai, por essa pessoa que parou aqui nesse devocional de hoje, que foi trazida pelo Espírito Santo. Eu oro, Pai, para que o teu filho e a tua filha seja revestido de graça, de capacidade, e que a vida de oração dessa pessoa, Pai, seja transformada pela verdade bíblica. E que os teus filhos venham experimentar, Senhor, de um grande mover, exatamente pela transformação daquilo que eles têm orado, pela consciência de que devemos orar conforme a tua palavra. Eu oro também, Pai, por cada pessoa que parou aqui com algum sintoma de enfermidade, algum problema familiar. O Senhor conhece cada caso, cada problema dos teus filhos. Eu oro, Senhor, pela tua intervenção, oro por cura, por restauração de todas as coisas, provisão, paz. Senhor, em nome de Jesus, alcance a vida dos teus filhos e que eles possam viver a transformação nos próximos dias desse contexto em nome de Jesus. Oramos hoje, Pai, te agradecemos por essa palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ouvir as palavras de Cristo, que são palavras de vida e paz. Certamente esse ensino de hoje do Espírito Santo, ele vai trazer muita coisa poderosa, muita transformação para a nossa caminhada cristã. E nós vamos entregar ao nosso Pai a nossa declaração de fé de hoje. Escreve assim comigo nos comentários. A minha oração será alinhada com a palavra de Deus. Amém? Que você refaça essa confissão de fé ao longo do seu dia e que você instale no teu pensamento, nas tuas emoções, de que cada vez que você vai orar, que você vai pedir, interceder, essa oração precisa estar alinhada com a palavra. Dessa forma, o céu se moverá ao seu favor. Amém? Se você tem algum pedido de oração específico que deseja deixar aqui no canal Água Viva para intercessão, escreve abaixo nos comentários. Todos os dias nós estamos intercedendo por esses pedidos. Tenha um dia maravilhoso, que a graça, que a paz de Deus te capacite em tudo, que o Senhor continue protegendo a sua vida e a sua casa. E se foi edificante para você a palavra de hoje, compartilha. Nos ajuda a espalhar as boas novas de Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus.